Tem o tempo da hidratação, enfim, quase 3 horas depois, deu Palmeiras 2-0 para cima do Al-Ahly. E é esse jogo que a gente vai analisar nesse linha de passe aqui. É sempre bom lembrar disso aqui, ó. Você que estava acompanhando o jogo do Verdão no Disney Plus, é isso mesmo, tá? Você acompanha o Mundial de Clubes no Disney Plus e sempre que tiver um jogo de brasileiro tem linha de passe, aconteça o que acontecer, como diria o outro, haja o que hajar, nós estaremos aqui. Esse jogo vai durar 3 horas, 4 horas, vai acabar antes, o linha de passe vem coladinho com a partida do Disney Plus, se você preferir, também aqui na ESPN. Vou fazer um intervalo rapidíssimo e a gente volta já já com a nossa galera aqui, com o Jailson, com a Mari, também com o Jean, pra gente analisar essa vitória do Palmeiras, que deixa a situação, hein, torcedor do Verdão? Bem encaminhadinha, hein, pra classificação à próxima fase. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de... Sim, estamos no YouTube. Estamos no YouTube. Divulgando, inclusive. É verdade, aqui é o espaço para divulgação, aqui, ó, para você, né? Não chegou, mas dá tempo ainda. Enquanto eu faço a abertura, você vai tentando aí. Então, eu vou bem devagarzinho. Então é o seguinte, olha, o Palmeiras venceu o Al-Ahly. Tá dando tempo aí? Tá. Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2-0 no segundo jogo do Verdão pelo Mundial de Clubes e deixou essa classificação bem encaminhada, aquele saldinho ali de 2 gols. Daqui a pouco vai ter o Inter Miami contra o Porto, mas tudo se encaminha para uma classificação palmeirense. A questão é saber se vai ser em primeiro ou segundo, porque, afinal de contas, isso faz muita diferença, porque do lado de lá tem um Paris Saint-Germain que deve ser o primeiro colocado. Aliás, hoje tem Botafogo e Paris Saint-Germain, você acompanha também no Disney Plus. E coladinho vai ter o linha de passe, hein? Expectativa muito grande para o que vai acontecer nessa partida. Mas a expectativa também era alta para o Palmeiras nesse jogo com o Al-Ahly. Eu acho que o Palmeiras cumpriu bem, a gente vai falar das alterações que o Abel fez, inclusive com uma escalação já diferente, né, do primeiro jogo. Mas assim, em resumo, é aquele 2-0 para tirar qualquer peso e deixar essa classificação caminhada, né, Jean? Tudo bem? É isso, tudo bom? Boa tarde, William, Mari, Jailson, todo mundo em casa. Acho que sim, eu acho que não foi... Para mim, aliás, se eu tivesse que avaliar onde o Palmeiras jogou melhor, na primeira ou na segunda rodada, eu diria que na primeira rodada. Na primeira rodada. Acho que o Palmeiras jogou mais contra o Porto, o Palmeiras tomou a iniciativa contra o Porto, não foi o que aconteceu contra o Al-Ahly. E aí a gente vai ter que ouvir o Abel também, o porquê disso, porque era uma opção claramente do Palmeiras no começo da partida, jogar com a linha um pouco mais baixa, talvez pelo calor, que quem está lá diz que está um negócio terrível, realmente complicadíssimo. Então aquela intensidade que a gente viu contra o Porto talvez não fosse possível. Mas passados 15, 20 minutos de jogo, acho que o Palmeiras melhorou, teve um miolo do primeiro tempo um pouco melhor. No final, o Al-Ahly voltou a ser superior na minha visão, mas no segundo tempo, acho que até pelo gol que acaba saindo, né, um gol contra, num lance de bola parada, mas está valendo, né? O Palmeiras teve tantas chances de fazer o gol no primeiro jogo e acabou não fazendo. Conseguiu o gol dessa forma na segunda partida e acho que a partir dali o Palmeiras foi realmente superior. Depois, interrupção, né? Acabou durando... Achei que a interrupção atrapalhou o Palmeiras. Acho que sim, porque era um bom momento, né? O Palmeiras fez o primeiro gol e continuou atacando, continuou pressionando. Isso era positivo, chegou ao segundo gol merecidamente e talvez seguisse naquela toada, não fosse a interrupção. De qualquer maneira, eu acho que assim, 4 pontos, olhando para o que foram os 2 primeiros jogos do Palmeiras... Eu acho que no balanço é o que o Palmeiras mereceu nessas 2 primeiras rodadas. É um belíssimo passo em direção à classificação. Não está classificado ainda, vai depender do jogo do Porto com o Inter Miami. Nessa chave nenhum jogo é garantido, assim, não tem um Auckland. Acho que mesmo na relação com o grupo do Fluminense, que você tem o Ulsan, você não tem um Ulsan. Então eu acho que é óbvio que o Inter Miami precisa ser respeitado, mas pela força e pela competitividade desse time do Palmeiras e pelo que ele mostrou nos 2 primeiros jogos, é de se imaginar que o time consiga se classificar. Como você disse, seria muito, muito importante para o Palmeiras tentar se classificar na primeira colocação para muito provavelmente escapar do PSG, que hoje é o principal favorito à conquista do título. Esse é um ponto importante, né? Tudo vai depender muito do que vai acontecer também no próximo jogo entre o Porto e Inter Miami, porque tem questão de saldo. Aí, eu acho que aí no final das contas, até para te passar, Mari, aí na última rodada, o Palmeiras pega o adversário, não quero usar a palavra fácil, porque não é fácil, mas ele pega o adversário um pouquinho mais acessível do que o Porto. Parece o Al-Ahly
Time mais difícil do que o Inter Miami. Aí talvez aí a questão do saldo, mas vai ficar tudo para a última rodada. Não tem jeito, Mari. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Um beijo para você, para o Jean, para o Jailson, fã de esportes que nos acompanha. Sim, acho que vai ficar tudo para a última rodada, até pelo que apresentou, né, o início dessa competição nesse grupo, o empate Inter Miami e Al-Ahly, o empate Palmeiras e Porto. Pelo que a gente conseguiu acompanhar de Inter Miami e Al-Ahly, imagino que o Palmeiras vai conseguir implementar o seu jogo muito mais contra o Inter Miami do que contra o Al-Ahly, mesmo tendo Messi, né? Mesmo tendo Suárez. Eu acho que o Palmeiras ele está muito bem nessa fase de marcação de meio de campo, principalmente o que, entre aspas, pode facilitar a vida palmeirense diante do Messi, mas é um Inter Miami que tem muita dificuldade na transição defensiva. Assim. É um time completamente espaçado, que dá assim, campo para o adversário trabalhar, percorrer, enfim, acelerar o jogo. Mas, para mim, foi, de fato, crucial as entradas, né, de Flaco e de Maurício, porque não só pelos gols, que já é muita coisa, né? Não só um dos gols já sai do Maurício, coisa, né? Exatamente. Mas pela dinâmica de jogo. A entrada dos dois, ela também aumentou o nível dos outros atletas. Então, o Piquerez entrou mais no jogo, o Giai corrigiu mais posicionamento, o Rios, não tem nem o que falar, para mim, é o melhor jogador da temporada do Palmeiras, mas a dinâmica de jogo da equipe, como coletivo mesmo, como time, para mim, melhorou com a entrada dos dois. Então, não é só por conta dos gols, que já é muita coisa, mas já voltar com eles, para mim, foi o ponto de chave para essa vitória do Palmeiras. O Jailson diria que o Palmeiras já está classificado? Tudo bem, Jailson? Tudo bem, boa tarde, amigos. Boa tarde, o pessoal que está em casa. Eu acredito que sim. Precisava fazer 4 pontos, né? Principalmente por conta do empate, depois daquela apresentação contra o Porto, porque foi o que eu falei, o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos contra o Porto. O Porto ganhou 1 ponto. Foi aquilo ali que o Palmeiras atropelou o Porto na parte final e o Porto ficou satisfeito. Então, eu acho que sim, 4 pontos. Agora tem um adversário que é o Inter Miami, que é um adversário um pouco mais acessível. Eu acredito que o Palmeiras já tenha bem encaminhado a sua classificação. Mas, o que eu estou falando dos clubes brasileiros, né? O importante era a vitória. O importante era ganhar a qualquer custo. Mas eu estou com o Jean. O jogo contra o Porto foi muito melhor do Palmeiras. Eu também estou curioso para saber qual vai ser a análise do Abel Ferreira, porque, para mim, com certeza foi algum tipo de orientação por conta do calor, que realmente eu não entendi. Porque contra o adversário mais difícil, o Palmeiras se impôs, o Palmeiras marcou alto, não deixou o Porto respirar e tomou as rédeas da partida como um todo. Hoje, contra o Al-Ahly, o Palmeiras deu a bola. Deu a bola para o Al-Ahly, marcou um bloco um pouco mais baixo e, basicamente, no primeiro tempo todo não conseguiu sair jogando. O Palmeiras não saiu jogando nenhuma vez por baixo, tentando trocar passes para jogar o adversário para trás. Era só bola longa. Era o Everton fazendo bola longa no Vitor Roque. Que eu não consigo entender realmente, porque fazer bola longa no Flaco Lopes é uma coisa. Agora, bola longa no Vitor Roque, enfim, eu tô com a Mari também no que ela disse em relação às substituições, melhorou muito o time do Palmeiras, e aí, para passar para a gente continuar a conversa, eu acho que foi o último jogo do Vitor Roque como titular do Palmeiras nesse Mundial. Isso é um bom ponto, hein, Gelson? Nesse Mundial. A gente falava no pré-jogo de como o Flaco Lopes pode perder gol, pode ter as questões dele, porque ele perdeu um gol ali que era só dar com a perna direita, ele foi de esquerda. O primeiro lance dele já foi meio atrapalhado. Ele perdeu o gol, só que o jeito que o Palmeiras joga, de tentar abrir o time adversário e, basicamente, cruzar a bola para a área, procurar uma referência dentro da área, o Flaco Lopes ele ajuda muito mais do que o Vitor Roque. Até pela estatura, até pela forma que o Flaco Lopes joga. E muitas vezes falta alguém na área porque o Vitor Roque se movimenta mais. Então o Flaco Lopes entra no jogo que estava complicado, o Al-Ahly era melhor no primeiro tempo para mim. E aí o Flaco Lopes entra no jogo complicado, o gol contra só sai porque ele que estava na bola, na cobrança da falta. Foi. Ele atrapalhou o zagueiro adversário e depois ele faz o gol. Muito inteligente pelo chão, se desloca ali, ele bota o corpo na frente do zagueiro, porque se o zagueiro encosta nele, ele seria expulso. Se ele levasse a bola para a perna direita, provavelmente ele poderia perder na corrida. Ele dá o tapa para cima do zagueiro, o zagueiro já fica com medo, já faz assim, porque se encostasse seria expulsão, e ele bate muito bem na bola. Então, eu não vejo mais motivos pro Flaco Lopes ser reserva do Vitor Roque. Sendo o mais sincero possível, e a gente estava falando 25 milhões de euros, né, Mari? Que a gente estava pesquisando ali, que foi o valor do Vitor Roque. Mas, no momento,
o Flaco Lopes, para mim, entrega mais para o time do que o Vitor Roque. Você acha que é por aí? Eu acho que o adversário vai facilitar a titularidade do Vitor Roque na última rodada da fase de grupos. Justamente por isso, eu acho que o Inter Miami, muito mais desorganizado, talvez seja, de fato, mais uma oportunidade para ele, o Abel possa entender assim, né? O Abel, ele não é de desistir de jogador. Sim, sim. Né? Muito pelo contrário, ele insiste bastante com o jogador. É aquilo que a gente sempre pontuou aqui, né? A gente não está no dia a dia, a gente não acompanha treinamentos. Então, a gente tem que acreditar ali que o treinador, principalmente, ele se apega muito. Você acha que ele vai dar mais uma chance para o Vitor Roque, justamente por essa característica? Pode ser. Eu acho que larga pode com ser. o Vitor Roque de novo? Eu não cravo que ele não largue com o Vitor Roque, justamente por isso, porque eu acho que o Inter Miami oferece essa oportunidade para ele. Você acha, hein? Eu preciso ser coerente até com o que eu falei depois do jogo contra o Porto, que eu até imaginava, eu falei, olha, acho que se houver mudanças tal, e devem haver mudanças, talvez seja no centroavante. Eu imaginei que o Flaco pudesse começar o jogo de hoje já. Eu também. Até porque a gente imaginava, eu pelo menos imaginava, um Awali mais baixo, né? Mais fechado, e não tomando iniciativa. Então, era um cenário, o que eu imaginava e que não se confirmou para o jogo de hoje, era um cenário em que talvez coubesse mais o centroavante, o cara de referência na área, porque é mais a pegada do Flaco. Isso não aconteceu, ele começa no banco de reservas, mas aí, de novo, assim, é o que o Jailson falou. Mais uma vez, ele entra bem, porque isso não é só de agora, né? No Campeonato Brasileiro já vinha acontecendo. Em vários momentos, ele entrando e resolvendo a parada e fazendo gols. Por mais que, né, na expectativa em relação ao potencial máximo, acho que todo mundo imagine o Vitor Roque com um potencial além do potencial do Flaco, não é o que a gente tem visto já há uma boa quantidade de jogos. E esse é o tipo de campeonato que, cara, é curto. Você tem que olhar quem está melhor. O Tite falou isso depois da eliminação da Copa do Mundo. Ele falou, cara, eu aprendi isso, né? Depois da primeira Copa, ele falou, eu aprendi que eu preciso mudar se um jogador não está bem, porque o campeonato tem 7 jogos. E acho que isso se aplica também a esta Copa do Mundo. Claro que tem uma questão física. Eu, sinceramente, nem acredito que, se ele não estivesse pensando em dosagem, talvez as outras mudanças que ele fez tivessem acontecido. A saída do Maurício, não acho que se justificasse para a entrada do Facundo, não acho mesmo. A saída do Felipe Anderson também não acho que se justificasse, mas ele sabe que ele precisa dosar também. Então, eu acho que teve um pouco de mudança. Aliás, eu acho não, ele falou isso. Foi. Ele falou isso na entrevista pré-jogo. Ele falou, nesse tipo de campeonato, com jogos tão próximos, eu não vou escalar o mesmo time todos os jogos. Então, eu acho que quando ele toma as decisões que ele tomou de mudanças, tem muito mais a ver com uma questão física do que com uma crença de que, sei lá, vou tirar o Maurício e colocar o Facundo Torres e o time vai voar. Vou tirar o Felipe Anderson e colocar o Veiga que o time vai voar. Acho que não é isso. Muito embora no último programa que a gente... Aliás, o primeiro, né, com relação ao Palmeiras... A gente estava conversando sobre isso aqui, do Veiga, e você, o Birner, o Calçade também, estavam pensando numa possibilidade do Veiga entrar mesmo nesse jogo hoje. Para ser justo, até o Birner falou mais. Eu não imaginava o Veiga jogando aberto pelo lado direito. Tá. O Veiga aberto, eu acho que ele não funciona tão bem assim. Tanto que quando começa o jogo, todo mundo imaginou, né, o Facundo aberto como... Pela direita como Felipe Anderson? Isso, foi o que eu imaginei. O Abel falou isso. Eu também imaginei. Ele falou que o Estevão cairia O Estevão pelo lado esquerdo e o Facundo fazendo a função do Felipe Anderson. Foi para a esquerda com 19 minutos. O Estevão estava na ponta direita. 19 minutos ele inverteu. O que aconteceu depois de alguns minutos era uma inversão ali, Veiga e Estevão. Isso, não o Facundo ficou abertão do lado esquerdo. Então, assim, no fim, acho que ele surpreendeu todo mundo, até mesmo quem achava que o Veiga fosse entrar. Mas é isso, não me parece que as mudanças sejam por deficiência técnica dos que saíram. Era mais uma questão, acho que, física, portanto é possível que eles voltem. O Palmeiras também vai ter que pensar agora na questão dos cartões. O Richard Rios, que eu tô com a Mari, talvez seja o cara que tecnicamente mais entregou na temporada, tomou um cartão idiota, mas de uma estupidez no final do jogo, dando uma bica ali para arquibancada, que não pode. Ainda mais ele. Ainda mais ele, com a importância que ele tem. E o Aníbal Moreno. Puxando a perna. Que eu ia falar, porque é o seguinte, a pausa que rolou por conta do raio lá, assim, os jogadores estão no ritmo, na voltagem 220, estão correndo de um lado para o outro. Rolou a pausa. E aí ficou o tempo, eu não sei quanto tempo ficou. O corpo esfria. Exatamente, o corpo esfriou. Na volta, o primeiro
tapa, né? O primeiro tiro que o Aníbal teve que dar, que foi no contra-ataque do Al-Ahly, ele deu o tiro para correr atrás do cara, correu pra caramba, conseguiu ali dividir, atrapalhar, só que logo depois ele sente. E aí eu não sou médico aqui, mas geralmente quando é esse tipo de lesão, geralmente é estiramento. E geralmente também o cara não consegue voltar. Ali no mínimo ali umas 2 semanas, 3 semanas. Então tem que ver se realmente for confirmado. Sim. Porque, eu até estava falando com a Mari, será que foi cãibra e tudo mais? Eu falei, ficou parado esse tempo todo, voltou. No primeiro tapa que o cara dá, ele sente ali, eu acho que não é cãibra, não. É a forma como ele sai acho também, que né? pode ser a forma que ele sai, bota ali a mão no rosto, pode ter sido estiramento. Então... Ele foi a grande surpresa, né, deste Mundial no sentido de virar titular do Palmeiras. Ninguém imaginava. Para todo mundo, a dupla de volantes seria Emi Martínez e Richard Rios. E o Emi foi para o banco. É o setor que o Palmeiras está melhor servido ali, né? Tem o Lucas Evangelista também. Quer dizer, não é que o Palmeiras... se é necessário. Isso. Não é que o Palmeiras não tenha alternativas. Sim. Mas hoje o Richard Rios me parece um jogador importante, né? Ele fundamental, que é sempre... Não, ele cobre uma área de E tecnicamente, para mim, ele é acima de todos os outros da função. Isso. Por exemplo, tem o Evangelista, tem o Emi Martínez e tem o Aníbal Moreno. Por exemplo, a jogada que o Rios faz pelo lado esquerdo, ali a herança dele de salão, que a gente já está falando na hora, que ele já vai penteando a bola, procurando ali a linha de fundo. Nenhum outro volante do Palmeiras vai fazer isso. E o lado direito do Palmeiras ali com o Trezeguet logo no começo, né, na primeira metade do primeiro tempo que o Al-Ahly foi para cima, precisou do Rios baixar ali para ajudar Veiga e Giai. Então, assim, até o momento ali estava, de fato, sendo um caminho, né, para o Al-Ahly. Tanto que a gente viu o Rios combativo, né? Toda hora era choque com que é o que se discute muitas vezes dele. Acho que ninguém discute a qualidade técnica do Richard Rios. O que se discute muitas vezes é a postura, uma certa... desconexão, às vezes, com o jogo, né? O jogo, com o que está dormido, às vezes. mais. Como ele desliga, né? Mas assim, tecnicamente ele é muito bom e eu tenho visto, né? Estou adorando ver porque as avaliações da imprensa internacional sobre os times brasileiros, elas são completamente desprovidas de preconceitos ou de bagagens que são positivas, mas que o cara que não tem, ele vai ver com o olho zerado, assim, né? E o Rios tem sido o cara mais elogiado, assim, disparado na imprensa internacional, o cara que a gente vê os comentários dos torcedores de times europeus falando, ninguém foi buscar esse cara por quê e tudo mais. Depois do jogo contra o Porto, aconteceu muito isso, né? E ele jogou até mais contra o Porto, mas... De qualquer maneira, é um cara que vai ser muito importante na sequência do campeonato, né? A gente não sabe... Qual campeonato? O normal... Qual campeonato? Exato. O Mundial, porque depois... Olha, já tem o Atlético de Madrid, tem a história que o Simeone gostou, pediu, o Porto parece que já tinha dado uma investida e tal. Mas também a gente sabe que o Palmeiras é um clube que hoje... Não negocia fácil. Valoriza as vendas. Então, assim, se ele perceber que tem 3, 4 times europeus atrás, não vai vender por pouco. Então pode ser que demore um pouco mais. É um mérito, né? E o desempenho diante de um europeu chama a atenção ainda mais, né? Então foi assim, aeroporto, mas ainda assim, né? E o Palmeiras, ele chega a este Mundial com os olhares em cima do Estevão, porque é a joia já vendido para o Chelsea, então assim, a expectativa, né, de fora era para ver o Estevão desempenhar, mas de fato é o Richard Rios que chama atenção. Inclusive o Estevão ganhou o jogador superior nas duas partidas. Pois é, tem que rever gente, equivocado. De verdade, pelo amor de Deus. Equivocado. Não é que o Estevão foi horrível, não é isso. Mas há um exagero. Eu não entendi também. Não dá para os dois jogos. Não é avaliação técnica. Não é. Internet, votação isso, votação popular, só isso. É o cara mais famoso, o cara que... Vai pro Chelsea e tudo mais. E a característica, né? Tipo, acho que duas vezes. O tipo de jogador, a característica dele desperta. E outra, né? A votação, ela começa sempre muito... Então, um cara como o Flaco, que entra no segundo tempo e dá a vitória ao Palmeiras no segundo tempo, ele contou com menos tempo de votação à disposição. É verdade. Porque ele, por exemplo, foi melhor. O Richard Rios foi melhor. Se a gente pegar pelo menos, já tem 2 aí que foram melhores que o Estevão. Eu acho que o Flaco, hoje, pelo que o Jailson falou, acho que talvez o Flaco tivesse que levar isso. Pra mim, ele hoje foi o cara do jogo. Aliás, então, analisando um pouquinho o Estevão, né? O Estevão hoje teve uma grande oportunidade, totalmente criada por ele. Sim, né? logo no início. Jogadaça, quase faz um golaço, bola... Não acho que teve decisão errada ali, não é aquela coisa que você fala, errou, foi mal e tal. Mas, e depois, na sequência, criou ali pelo lado esquerdo ali do ataque do Palmeiras, teve algumas situações ali, às vezes algumas decisões erradas e tudo, mas como é que dá pra gente avaliar o Estevão? E vamos fazer já um pacote dos 2 jogos? Nesse Mundial, por enquanto.
Então, o Estevão, para mim, na primeira partida, ele saiu... Eu não tiraria ele. Eu achei que o Abel tirou ele muito cedo. Sim. Tudo bem que eu não estava fazendo uma partida brilhante, assim, né? Mas eu achei que ele saiu muito cedo, estava com dificuldade um pouco mais ali na questão física, né? Mas, tecnicamente, é um cara que pode definir o jogo. Nesse jogo de hoje, eu sempre fico com a questão da decisão, né? Ele já cansou de fazer esse tipo de jogada. Ele faz muitas vezes esse tipo de jogada. Foi uma das poucas vezes que o Veiga, por exemplo, conseguiu abrir para ele deixar no mano a mano. E geralmente esse tipo de bola ele não bate forte. O meu detalhe foi a hora da definição. Geralmente ele escolhe um canto e chapa. Tira do goleiro, dá uma chapada e acabou. E ali eu acho que por conta de ser o Mundial, de ser a competição que é o nível um pouco mais alto, são poucas oportunidades, ele escolheu definir com um chute mais forte e acabou a bola indo para fora. Assim, eu acho que tecnicamente o Estevão continua sendo o cara desse time. Mas eu acho que ele é melhor. O time do Palmeiras consegue, né? O Abel Ferreira, assim, extrai o melhor do Estevão com a formação do primeiro jogo. Quando ele fica protegido com alguém para marcar o corredor para ele. Que ali o 3-4-2-1, vamos falar assim, né? Que o Felipe Anderson descia para marcar para ele e a preocupação dele era atacar. Tanto que em determinado momento do jogo, ele trocou, foi para a esquerda e jogou muito bem pela esquerda também. Quando ele tem que fazer corredor, que nem ele teve que fazer hoje, fazendo o corredor um pouco mais para marcar, para baixar para marcar, ele se desgasta fisicamente. E aí, tecnicamente, para mim, ele não sobressai tanto. E talvez seja o que justifica a saída dele. Porque, assim, eu entendo, e o Abel tem toda a razão, e o Abel foi muito criticado no campeonato paulista, olha que loucura, porque ele colocava um time num jogo, outro time no outro. Porque ele sabia o que vinha pela frente. Então, o Abel está desde o começo do ano, até diferentemente do que aconteceu em outros anos do Abel, ele está desde o começo do ano pensando no calendário que ele aprendeu que não é simples por aqui. Então ele pensa muito no futuro, ele pensa em não desgastar o jogador, ele pensa em não estourar os caras. Só que assim, com todo o respeito, ele não precisa ter essa preocupação com o Estevão. O Estevão, ele tem que tirar até o bagaço do Estevão. Ele vai embora e entrega pro Chelsea lá o Estevão todo arrebentado. Aí pronto, se vira agora aí com esse bagaço do Estevão. Agora vocês deixam aí. Deixa o cara, vai tirar férias, vai deixar... vai parar. Vocês cuidem fisicamente do jogador. Mas assim, o Abel agora, ele pode pensar só no Palmeiras e no quanto o Estevão pode entregar pro Palmeiras nesse Mundial. E acho que, assim, se ele tira o jogador, é porque provavelmente o cansaço físico para o jogo, quer dizer, o impacto do desgaste dele, na visão do Abel, ia prejudicá-lo, impossibilitar que ele jogasse o que ele sabe jogar, o que ele pode jogar. Porque eu não vejo outra razão. A razão de poupar o Estevão pensando no futuro não é mais um problema do Abel, não é mais um problema do Palmeiras. E não estou sendo cruel com isso. É que ele vai parar mesmo. Então, assim, o Estevão tem mais, provavelmente, e não é... Provavelmente mais 2 jogos, se as coisas andarem muito bem, 3. Dependendo, já te falei que se não cruzar com o PSG nas oitavas... Dá jogo contra o Atlético de Madrid. Dá jogo. Ou contra o Botafogo. Se for o Botafogo, dá jogo. Dá pra chegar nas quartas. Não, dá, mas assim, é isso. Mas são 2, 3 jogos, trabalhando entendeu? com o mínimo, né? Pra fazer... Então, assim, ele não precisa mais pensar nessa coisa, opa, vou preservar o meu jogador, porque quando eu voltar pro Brasileirão, eu preciso do meu craque à disposição. Essa lógica certamente não se aplica mais ao Estevão e se aplica a todos os outros jogadores. Paulinho, inclusive, que ele disse, Paulinho tem condição de jogar 30 minutos por jogo, né? E foi o que ele fez hoje, não mais que 30 minutos para o Paulinho. E acho que quantos forem os jogos do Palmeiras, o Paulinho vai ser isso mesmo. O próximo jogo, se for 30, se for para... pela direita, né? Porque parece, né? Eu estava até lendo as informações que a recuperação do Paulinho, né? A parte da cirurgia... não está exatamente naquele ponto... Estavam cogitando até outra cirurgia. Chegaram a falar isso. É isso. O Palmeiras não chegou a falar, mas chegou a ser noticiado. Até porque o Palmeiras não fala muito de questões clínicas dos atletas. Mas, assim, é óbvio, isso a gente sabe, e isso foi até verbalizado, que havia um plano para que o Paulinho estivesse... nesta Copa do Mundo e em outro estágio. Na bala. É isso. Todo mundo aqui imaginava que o Paulinho, que é um jogador de um nível muito titular, alto... né? Fosse até titular, né? Não, sem dúvida nenhuma. A ideia era que ele tivesse em condição de jogar essa Copa do Mundo como titular e talvez como um dos destaques do time. Não foi possível e o Abel está usando da maneira que ele consegue. Porque quando o Palmeiras contrata, a informação é abril, maio, né?
em abril, maio, o Palmeiras já vai ter Paulinho à disposição, enfim. Depois rolou o lance de março. Exatamente. Até, que estava bem. E aí as coisas não acontecem. E ele até chega a falar, né, no jogo passado, sobre dor. Sobre eles estarem trabalhando com isso também, né? Paulinho é jovem, 24 anos, mas tem essa questão da dor também. Então, a recuperação passa muito pelo que o atleta sente. No outro jogo, eu também defendi que o Estevão permanecesse na partida, mas ali ele sai para entrar o Alan, né? E ele vai muito bem para aquele lado também, né? O Alan do Palmeiras. Mas hoje, ele sai para entrar do Vanderlan. E aí, acho que também não tem um encaixe ali, né? Enfim, a torcida já está pegando no pé pelo gol perdido. Mas a saída do Estevão, ela não é uma saída tática que se justifique da maneira do resultado. Não é ele quem compromete, entre aspas, o resultado do Palmeiras para não acontecer. Como a gente fala, sai Vitor Roque, entra Flaco, sai Veiga, entra Maurício, a dinâmica do time muda. Então, acho que a do Estevão ou é, de fato, para você dar oportunidade a outros jogadores de estarem também no Mundial, e aí o Abel também já pensando nessa vida pós-Mundial, pós-Estevão, né, sem a presença dele, ou é fisicamente mesmo, assim, não tem outra explicação. Porque, tecnicamente, ele a qualquer momento pode desequilibrar. E mesmo se ele não desequilibra, ele não compromete o jogo do Palmeiras. Não é um jogador que cansa e aí dá espaço para adversário e aí, né, enfim, baixa o ritmo do time. Então, acho que se o Abel... Foi uma boa pergunta, né, para ser feita hoje na coletiva. Vamos ver. Mas, assim, eu entendi o que você está falando, mas Não, eu tô com o Jean, assim, do tipo assim, o Abel não tem que ficar pensando no que vai acontecer depois, porque o cara vai Problema sair do já, Chelsea, amigo. Problema do Chelsea. E eu tô contigo também, ele não prejudica o Palmeiras. Ele não deixa de marcar, ele não dá espaço no corredor. É um cara que, tecnicamente, no drible, ele pode definir. Por exemplo, o Facundo Torres teve uma bola pelo lado esquerdo que ele poderia driblar. Ele rodou no eixo dele mesmo e tocou a bola para trás. Coisa que o Estevão, por exemplo, não vai fazer. O Paulinho, a gente está falando em relação à questão física, teve uma bola também que ele teve 1 contra 1. Mas aí já é questão física. Ele foi tentar dar o tapa para a direita e perdeu. Né? O cara botou e o cara tomou a bola do Paulinho com a facilidade que você chega a se assustar. O cara girou o corpo, botou o corpo na frente, ele não conseguiu. Então, assim, do pessoal da frente, estava até aqui anotando assim, tipo assim, Veiga, Estevão, Facundo e Vitor Roque. Foi o time que começou jogando, né? Na parte mais ofensiva. No 1 contra 1, só tem o Estevão. Nesses caras que começaram jogando. E depois, em quem entrou... O Vitor Roque até ganha ali. O Vitor Roque já teve isso, mas ele não está acertando. Não está acertando. E aí, o do Vitor Roque ou é corpo, né? Nessa velocidade ele vai ganhar no corpo ali, mas nessa... Mas no 1 contra 1, na habilidade, na técnica, ele não vai ganhar. Essa questão do drible não vai. Eu acho que, assim, é uma questão que assim, o Palmeiras também tem que tomar muito cuidado para que isso não comece a prejudicá-lo psicologicamente, cara. De tensão de que a coisa não está andando, porque a gente já ouviu relatos, né, de que no Barcelona... Teve um treino que ele chorou, agora eu não me lembro nem tantos detalhes, mas assim, que a coisa... Estava tudo dando tão errado que num determinado momento ele meio que desesperou. E óbvio, não é fácil. Quantos anos ele tem? Então, ele é jovem, 20. Né, cara? Cara, muito jovem. 20 é duro? 20 ou 21, deixa eu confirmar aqui. Então, assim, não é fácil, cara, porque você tem uma oportunidade absurda na tua vida de jogar no Barcelona, aí não consegue engrenar. 20? Fez 20, né? Não vinga ali. E, cara, é normal, tem jogador que não vai estourar os 20, que vai estourar os 22, 23, não é... Por mais que a gente tenha se acostumado a ver fenômenos precoces, como é o caso do Lamine Yamal, por exemplo, isso não pode ser considerado regra. Né? Não pode ser considerado regra. Então, obviamente, ele tem que ter tranquilidade, o Palmeiras tem que ter tranquilidade, e nesse sentido, ele está, acho que, no melhor clube do Brasil para isso, porque é um clube em que o treinador também não se abala com o que ele ouve, quem precisa escalar, quem não precisa escalar. Ele, se precisar deixar um cara que está bem no banco, ele vai deixar o cara que está bem, porque ele sabe que esse cara tem algum problema ali que pode prejudicá-lo, seja psicologicamente. A gente vê o Veiga hoje, um cara consolidado no Palmeiras. Demorou quanto tempo? Todo sabor de Stella com menos calorias. Aprecie com moderação. Né? Desde que ele chegou ao Palmeiras para virar o Rafael Veiga selecionável. O Gustavo Scarpa, quanto tempo? Isso, assim, antes do Abel, inclusive. Então, assim, é um clube que não desiste tão facilmente. É um treinador que, se tiver que deixar o cara no banco, ele vai deixar sem problema e, de repente, o cara volta. Então, eu acho que é preciso pensar nisso também. E, às vezes, ficar no banco é solução, não é problema. Sim. É solução porque você tira essa carga, você tira esse peso, você baixa essa expectativa e depois o cara, teoricamente, vai render, vai apresentar aquilo que a gente sabe que ele
tem condições de apresentar. A gente tem tantos exemplos no futebol, e não só do Palmeiras, o Yuri Alberto. Vamos lembrar o que era o Yuri Alberto no Corinthians, né? O que se falou do Yuri Alberto quando todo mundo sabia que o Yuri Alberto era bom jogador. Se não é jogador para nível top de Europa, todo mundo sabia que o cara era bom. Mas chegou um momento aqui no futebol brasileiro que ele parecia o maior perna de pau que já tinha passado pelo futebol brasileiro. Então, assim, essas loucuras, você tem que evitar que elas aconteçam, porque elas podem também prejudicar o jogador psicologicamente. E no caso do Vitor, desculpa, vai lá. Ele vem com essa bagagem toda da Europa, então, entre aspas, do que não aconteceu para ele lá, porque não aconteceu no Barcelona, aí ele vai para o Betis, também não acontece, com outro brasileiro chegando ali muito perto do mesmo momento, o caso do Antony, que acontece para o Antony. Ele chega num clube em que os jovens estão num momento muito bom, né, chamando muita atenção. Então você vem de Endrick, você vem de Estevão, você vem de outros jogadores ali, jovens, tanto quanto o Vitor ou mais, numa posição em que o Palmeiras e o palmeirense, assim, matou e morreu, né? Sim. Nesse momento, principalmente nessa temporada. Então, assim, é muita coisa, são muitos elementos que, de fato, psicologicamente podem prejudicar o Vitor Roque, assim, né? E por isso que eu tenho um pouco dessa preocupação de, será que é neste Mundial o momento do Abel tirá-lo e colocá-lo no banco de reservas? Não, assim, vou contextualizar. Será que é nesta última rodada da fase de grupos, não falo no Mundial, porque se você pega o outro ali, só para contextualizar. Neste último jogo, em que você, entre aspas, tem uma facilidade ali maior um pouco de dar essa oportunidade... Pra dar moral pro cara. Por isso, acho que para você... Recuperar o cara. Exatamente. Então, assim, eu fico nessa dúvida, se é de fato ou não. Acho que o Palmeiras, ele pode encontrar caminhos com ou sem o Vitor Roque. Eu te entendo até para passar para você. Eu acho que é um dilema, porque você tem essa questão, mas ao mesmo tempo, vamos lá, o jogo contra o Inter Miami... Ele não vai ser um passeiozinho lá no mundo mágico e tá tudo bem, porque a gente já tá com tudo encaminhado aqui. O Palmeiras, dependendo do que acontecer entre Inter Miami e Porto, o Palmeiras, para ficar em primeiro, a classificação ela tá super bem encaminhada. Mas vale relembrar aqui, é importantíssimo ficar em primeiro para não ter que cruzar com o Paris Saint-Germain, porque se cruzar com o Paris Saint-Germain, acabou. É 1-0 Porto. É 1-0 Porto. De verdade, gente, não é, porque é adorador de europeu, não sei o quê, gente, vamos ver o que foi o Paris Saint-Germain recentemente. Pode ser europeu também. Claro. Tudo bem, exatamente, mas o Atlético de Madrid tem jogo. Claro, é óbvio. Não que o Paris Saint-Germain não tenha jogo, mas, gente, vamos entender o que está acontecendo no planeta, né? Vamos lá, no planeta do futebol, por favor, né? O melhor time do mundo. Então, assim, é fundamental. Então, aí, até para te passar, Gelson, claro. Aí para pensar, poxa, vamos dar essa moral pro Vitor Roque, vamos deixar lá, mas... Cara, quem tá no melhor momento, quem tá com a confiança lá em cima é o Flaco. E caramba, esse jogo contra o Inter Miami, a gente precisa fazer saldo, né? De repente, é para ficar na frente do Porto. E aí, como é que faz? Então, eu tenho 3 pontos para falar do Vitor Roque, eu até anotei porque eu sou bom de memória, já falei para vocês. Cara, então, eu adoro um caderninho, eu sempre me arrependo de não trazer um aqui. Eu anoto para não esquecer. Então, a questão do Barcelona, eu lembro que eles anteciparam a ida dele na época, porque ele não era para ir na virada do ano. O Vitor Roque, ele tinha sido vendido quando ele saiu do Atlético Paranaense. Ele chega machucado e fica um tempo ainda. E aí eu acho que entra muito na questão da cabeça do cara mesmo, que eu sempre falo aqui, eu sempre tento falar em relação a respeitar a pessoa que tem atrás do jogador de futebol, né? O profissional. Tem uma pessoa ali. O cara foi pedido do Xavi na época para ele ir antes. E aí simplesmente ele não joga depois. Começa ali e depois ele simplesmente não joga, não consegue mais jogar. Então, tipo assim, eu fico imaginando o que passou. Pô, o cara me pediu para eu vir antes e eu não jogo. O primeiro ponto. O segundo que eu queria falar era em relação ao posicionamento do Vitor Roque. O Vitor Roque é um centroavante, beleza. Perfeito. Só que no time do Palmeiras, eu lembro que a gente estava fazendo o Sport Center, o Carreira trouxe a análise lá do Data, né, do Data ESPN, em relação ao Vitor Roque. A gente, na época, a gente falou na hora, eu falei, Carreira, levantei o dedinho assim, né, como se estivesse na sala de aula. Falei, Carreira, ele, o Palmeiras joga assim, roda bastante o jogo e tudo mais. Mas uma das características, principalmente dos jogadores ao redor do centroavante, é alçar a bola na área. Os caras procuram um centroavante dentro da área. O Vitor Roque, ele não vai ganhar a bola no alto. Ele não vai ganhar a bola. Será que é esse centroavante mesmo que o Palmeiras precisava? Ele é. Você tem um ponto, mas o Vitor Roque pode entregar outras valências e tudo mais, o jogo por baixo. Beleza, pode entregar, mas ele vai ter que mudar o estilo de todo mundo?
Todo mundo que está em volta mas vai ter que mudar aí tem uma coisa dele. interessante, né, Jailson, que o Palmeiras muda, só rapidinho, porque é em relação a esse ponto. O Palmeiras é um time que muda a sua maneira de jogar, né? Ele às vezes joga de um jeito e às vezes joga de outro. E acho que é até legal você ter 2 centroavantes com características diferentes para eventualmente usar um num contexto, o outro no outro contexto. Eu até falava, achava que o jogo de hoje seria mais para o Flaco, porque imaginei um Awali jogando de maneira diferente. Não se confirmou. O problema é que mesmo quando o jogo do Palmeiras... Tá pro Vitor Roque. Exatamente. Teoricamente, pede mais um centroavante como o Vitor Roque, ele não tem conseguido entregar, né? Então, eu vou chegar no terceiro ponto, que é o exemplo que você deu do Yuri Alberto. A gente cobrava do Yuri Alberto, e a gente, eu digo como todo mundo, tá? Cobrava do Yuri Alberto um jogador que ele não era. Que era o cara que joga de costas, o cara para fazer pivô, o cara para fazer parede. O Yuri Alberto sempre precisou de espaço para atacar, para potencializar o jogo dele, porque é um cara de velocidade. O Memphis chegou. O Yuri Alberto jogava de costas, de referência. Não estava dando certo. Jogou com a dupla de ataque. O que aconteceu com o Yuri Alberto? Desandou a fazer gol, porque ele não teve mais que ficar jogando de costas. O Memphis vinha e ele atacava o espaço. Será, aí que eu vou chegar no ponto do Vitor Roque, será que não seria algo de experimentar, já que o Abel Ferreira está fazendo 2 meias atrás de um centroavante, por que não colocar um exemplo, tá? O Estevão e um Vitor Roque da vida, onde jogou o Facundo Torres ali, hoje, né? Ali. Um Vitor Roque um pouco atrás, né? Atrás do Flaco Lopes como centroavante. Então, De repente você potencializa o Vitor Roque, de repente ele não está conseguindo jogar de costas. De repente é o cara que não está conseguindo ser referência. Ele consegue atacar o espaço. Porque acho que ali ele tem uma concorrência interessante também. Então, acho que esse é o ponto. Também tem, mas... Não, mas é isso. Acho que você ele tem um jogador no elenco... de costas. Sim. Talvez ele só não tenha feito isso até agora pelo que a Mari falou, porque você tem Maurício, você tem o Facundo Torres, que acho que tecnicamente não é nenhuma sumidade, mas é um cara de quem o Abel gosta muito por toda a entrega, pela regularidade, pela competitividade. Então, hoje você tem o Estevão jogando por ali, você tem o Facundo, você tem o Maurício, você tem o Veiga. Acho que tem até mais gente. O Paulinho é um cara que tem entrado nessa. Então, assim, são muitos jogadores e jogadores bons, né? Para jogar ali. Mas, por exemplo, ele nunca fez o teste da inversão, sei lá, o Paulinho, por exemplo, como centroavante, que era até algo que eu achava que ele poderia em algum momento testar ali, inclusive no último jogo, no jogo contra o Porto, de repente ele entrar no lugar do Vitor Roque. Enfim, eu acho que o Abel já se mostrou um cara capaz de encontrar essas soluções. Mas, de fato, pela característica do Vitor Roque, imaginá-lo nesses 2 às costas do centroavante faz sentido mesmo. Até porque ele está ficando sozinho nesse embate, né? E ele é mais baixo. Quando ele chega, nas primeiras partidas ali, falava-se muito sobre como ele de fato ajudava ali, né? No sem bola, um jogador que iniciava essa fase de marcação, que segurava zagueiros para abrir espaço para os outros jogadores, mas não dá para condicionar só isso, né? Ele não chega como essa principal. Então, posso te trazer um ponto interessante disso que a gente pediu hoje. A gente teve essa comparação do Ricardo Spinelli, né? Do Data estava com a gente no Sport Center no pré-jogo, e eu virei para ele e falei assim: Ricardinho, você consegue aí no Data trazer o número de posses recuperados e tudo mais entre Vitor Roque e Flaco, para saber se é tão diferente assim? E é o seguinte, tem que explicar bem, né? O contexto é outro do jogo. O Flaco Lopes geralmente entra quando o Palmeiras está lá precisando fazer gol e geralmente o Palmeiras tem mais a posse da bola do que seu adversário. Sim. Só que não tem uma diferença tão considerável em relação à tomada de bola quando está o Vitor Roque e quando está o Flaco Lopes na pressão que o Palmeiras exerce. Era papo de meio, 0,5 a mais com o Vitor Roque, sei lá, 1,5 com o Vitor Roque e 1 com o Flaco Lopes, sabe? 0,8 com o Vitor Roque e 0,3 com o Flaco. Mas assim, só para dizer que a gente fala que a questão do Vitor Roque ajudar mais na pressão alta, que carrega o time todo do Palmeiras para frente, não é tanta diferença assim em relação ao número de recuperação da posse de bola e em relação a gol, o Flaco Lopes entrega mais do que o Vitor Roque. Então, até assim, nas questões que a gente defende do Vitor Roque como titular, não faz tanta diferença. E o Palmeiras precisa de gol no último jogo, provavelmente para saldo, né? E aí, mas a gente tem o Flaco Lopes também. É aquilo que eu falo. Os números são muito legais para ilustrar, para ter uma referência, para ter um norte, mas às vezes o campo, O campo fala, né? O campo fala, ele te pede algumas outras coisas, e aí coisas como, de repente, confiança, por exemplo,
Elas não estão nos números, né? Não estão nos números. Só um detalhe da Pode última falar. rodada, William. 10 da noite, tá? Horário Isso. brasileiro, o grupo... E tudo junto, Palmeiras. né? Tudo junto, porque obviamente o saldo de gols vai ser importante, né? Para você definir primeiro, não só o saldo, né? Os pontos eventualmente. Sim. Mas acho que isso me parece que é uma boa notícia também para o Palmeiras não ter que jogar nesse horário da 1h. Temperatura menor, então marcação alta. Bom ponto. Era aí que eu queria Temperatura chegar. menor, marcação alta. Então, Exato. isso. Talvez É dê isso. para imaginar um time voltando a agir como agiu contra o Porto. Contra o Porto. Se é que foi isso. Sim, claro. Mas eu acho que tem muita chance de ter Também sido acho. isso, cara, porque foi realmente surpreendente a postura do Palmeiras para quem viu o Palmeiras jogando contra o Porto. E aí eu estou somando com os relatos de todo mundo que estava lá. Estou falando dos repórteres nossos, de outros veículos, de amigos que estão lá no estádio que me mandavam mensagem falando, cara, você não tem noção disso aqui, como é que tá o calor aqui. Ô, Gé, o cara passou mal por causa do calor ou isso porque o Veiga foi expulso? Conta essa história Essa aí pra história nós. ele me mandou. Vamos lá. Meu primo tá lá, tá no estádio, como torcedor. E ele chegou... Cara, você não tem noção. Na revisão do VAR aqui do cartão do Veiga, o cara do meu lado desmaiou. O cara desmaiou, foi levado de maca e tal. Quer dizer, obviamente que deve ter um nervosismo também. Será? Nervosismo, calor com calor. Não deve ter se É muita alimentado coisa direito, junto, né? muita emoção, Eu né? imaginando lá, cara, cartão vermelho pro Veiga, o cara. Porque, de fato, aquilo ali mudaria o jogo, né? Mudaria E acho que, completamente. no fim, a decisão foi acertada. né? Eu também acho. Não foi pra expulsão. Esse ponto, eu acho que não tem discussão, né? gente? não Isso, tem, né? Foi amarelo. Faltou amarelo e eu acho que era Aliás, me a decisão chamou a mais atenção acertada. que a gente é um árbitro que a gente está acostumado a ver atuar na Inglaterra e tal. E, cara, primeiro que ele estava tipo futebol brasileiro. Tava pitando tudo. Marcou um monte de falta pro Palmeiras, pro Al-Ahly, faltas que não foram, ou que ninguém marcaria na Premier League, por exemplo. Então, ele mudou a maneira de apitar dele em relação às faltas, né? Tava parando o jogo o tempo todo. E o próprio cartão vermelho... Se você pensar em Premier League, é de um absurdo, porque aqui no Brasileiro, provavelmente não, mas possivelmente um árbitro mostraria o cartão e ia ficar por isso mesmo, porque, beleza, o pé está levantado, pegou, mas no fim das contas eles avaliaram, e aí acho que foi até... Eu até fiquei surpreso com a intervenção do VAR, porque eu acho... Na Premier League não exatamente, não porque eles teria. não se metem. Na Premier League Na não Premier League eles não a se metem. explicação. Na Premier League não teria. Ele falou do Que pé ele falou. baixo. Ele fala, então, ele fala da pouca... E a explicação é perfeita. Exato, porque eu não imaginei que ele fosse fazer tecnicamente essa explicação. Aliás, é engraçado. Essa sinceridade na explicação. E essa preocupação, eu até discuto um pouco se precisava, por exemplo, não essa explicação eu achei que foi ótima, porque ele tinha expulsado e ele mudou a decisão. Isso. O que eu não entendi, que aí eu acho que é um pouco de exagero, você não precisa ficar falando tudo, explicando tudo, você pode até comunicar no telão, foi o lance do segundo gol do Palmeiras, que ele fala, não sei o quê, o Gustavo Gomes estava impedido, however... Mas não participou. Não participou. Como é que é, however? Cara, assim, tá bom, você já não marcou o impedimento, não foi dado. Beleza, sua decisão de campo foi correta, segue o jogo. Mas eu acho que são muitos elementos que a FIFA tem trazido nesse Mundial, né? Para, entre aspas, essa transparência. Sim. É a câmera na orelha do árbitro, Isso. que você mostra o lance de perto. Então, acho que é legal, né? É mais ou menos isso. Eu acho que a transparência, de maneira geral, é legal. muito Agora, quando você não muda a sua decisão de campo, eu não sei se você validar, precisa né, parar, falar, porque, bem ou mal, isso consome tempo de jogo, né? Então, eu acho que essa comunicação sobre condição legal, quer informar que o Gomes estava impedido, mas não participa do lance, informa na transmissão, no telão. Acho que não precisa ficar parando para dar explicação de tudo, porque senão também o VAR começa a se tornar um transtorno. E eu não acho, obviamente, que ele seja. Ele é essencial. O cara não precisa desmaiar. Exatamente. Viram só? Quem critica o VAR tá aí. Tem gente desmaiando por causa do VAR. Aí não dá, aí é complicado. Agora, vocês sentiram o Palmeiras ali, naquele momento do jogo, um pouco... Nervoso. Tenso, nervoso, principalmente depois do lance do Veiga ali, com a quase expulsão, e é onde o Al-Ahly mais tomou conta ali naquele momento da partida, acho que 15 minutos finais do primeiro tempo, acho que foi isso. O Abel, na entrevista oficial a partida ali, né, nos minutos antes, ele foi questionado sobre o calor. E aí ele fala sobre como o Palmeiras ele poderia, de fato, ter a bola
evitar o desgaste de perder ela numa zona perigosa, evitar o desgaste de você fazer um passe precipitado ou não. Então, ele antecipou algumas alternativas para o Palmeiras que elas não aconteceram nessa primeira metade, principalmente de primeiro tempo, né? Porque quem teve a bola foi o Al-Ahly, quem acelerou o jogo foi o Al-Ahly, quem tentou ali algumas alternativas pelo lado esquerdo, principalmente, foi o Al-Ahly. Então, eu acho que sim, eu acho que em determinado momento o Palmeiras, ele pode ter interpretado ali que o jogo não estava a seu modo, né? A maneira como ele treinou, enfim, a execução não estava acontecendo. E eu achei que sim, porque logo depois do Veiga tem uma entrada do Giai. Que foi muito parecida. De amarelo também, né? Que foi amarelo, mas que foi muito parecida. Então, assim, os jogadores, num determinado momento, jogando no limite ali do que pode ou não ter interferência do VAR. Eu até vim pegar a minutagem aqui, porque era justamente isso que a Mari trouxe, né? Porque foi, aos 38 foi o cartão vermelho cancelado, né, do Veiga, e aos 43 foi o cartão amarelo do Giai, que inclusive dava muito mais margem de cartão vermelho. Do que o lance do Veiga. Do Giai do que o do Veiga. Avaliação Aliás, assim, essa é uma preocupação grande do Palmeiras para o jogo contra o Inter Miami. Certeza. Porque mesmo que não seja, né, se o Palmeiras passar, mesmo que não seja o PSG, seja o Atlético de Madrid, seja o Botafogo, é jogo complicadíssimo. Sim. E aí o Palmeiras tem Giai, Gustavo Gomes, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Richard Rios e se bobear tem mais, mas enfim. Piquerez. Pelo amor de Deus, gente. Assim, Desmonta o time completamente. É um time inteiro. Esses caras são caras porque quase só vai zerar nas quartas. Absolutamente fundamentais, então assim... E o Abel. Mas aí já não é novidade. E tem outra preocupação, né? O nível cai muito. Assim, o nível de quem for entrar, né? Tirando o meio-campo, mas aí tem que ver também a situação do Aníbal. Mas tirando o meio-campo, por exemplo, de entrega física, né? Porque o Marcos Rocha não precisa falar, que tecnicamente entrega. Mas o nível de entrega física, para mim, cai muito. Por exemplo, para o Giai, que se encontrou ali como terceiro zagueiro. O Vanderlan para o Piquerez, a mesma coisa, cai muito o nível técnico. Então é esse tipo de cuidado que tem que ter. E tem o desempate por cartões também, né? Também esse tem critério isso. também, Sim. né? Tem isso também. Tudo igual ali vai para cartões. Exatamente. Se a gente está falando que no meio-campo tem opção para caramba. Ali, por exemplo, nas laterais, eu acho que o do Vanderlan para o Piquerez, por exemplo, é uma diferença considerável. Ainda que você possa até pensar... Você pode mudar um pouco a configuração ali. Pode, porque assim, todo mundo, a gente vê... O Mikael no Brasil, o pessoal ainda escala o Palmeiras com linha de 4 atrás. O Palmeiras não tem linha de 4. Não tem mais. O Palmeiras é 3-4-2-1. E, portanto... o Mikael. O Mikael... Aí teria que inverter o lado. Teria que fazer o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. É que assim, e liberar o lado Piquerez direito. hoje é ala, né? Sim. Então ele pode até ser mais ousado ali, colocar um jogador mais de apoio pelo lado esquerdo, porque substituir o Giai... Ou tudo bem, ele pode até inverter, mas assim, substituir o Giai, teoricamente você substitui, ou você pode até colocar um outro zagueiro. Isso aí. Porque o Giai é zagueiro no Palmeiras. Então você tem o Fux, você tem o Mikael, mas tudo bem, você pode fazer as inversões de lado. Cada perna direita. Exato, você pode fazer as inversões de lado e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é, como a distância dos laterais esquerdos, eu estou com você, é a maior talvez que exista hoje entre Piquerez e Vanderlan, você pode até, considerando que o lateral esquerdo não é um cara da primeira linha, é um cara da segunda linha, você pode até, contra o Inter Miami, eventualmente ser um pouco mais ousado. Mas não acredito que o Facundo Torres faria aquilo. Ele faria isso. O também. Talvez faça até mais sentido. Talvez faça até melhor do que ele está fazendo. Exatamente. Com todo respeito. Porque ele talvez... Ele até subiu de produção. Eu sou sincero. Lembra aquela vez que a gente fez o link que você falou, inclusive tem que pedir desculpa aqui, que eu pegava muito no pé. Eu peguei muito no pé do Facundo Torres. Mas ele subiu, né? E ele subiu de produção agora no final, ali no Brasileiro e tudo mais, ele subiu de produção. Mas eu continuo com a impressão de que ele está jogando fora de posição. Mesmo que o Abel já tenha falado isso, só que ele também já falou que é o único cara que entrega em determinada função, que é ali um pouco mais à frente. De repente... Mas ele jogando o Estevão por ali? Recua um pouco mais. E ele está jogando o Estevão por ali, às vezes, também. Então, aí que tá. Ele tem muita opção melhor técnica e ofensivamente
para colocar ali no lugar onde o Facundo joga, que é... Exatamente. Ele é um dos 2 meias pelo lado Podia até esquerdo. tentar o Vitor Roque. Ele tem tantos caras... Até tentar o Vitor Roque. E aí ele pode, eventualmente, colocar o Facundo na do Piquerez, porque não é nenhum absurdo, já que ele é um marcador Até porque competente. tá sendo mais ali, né, a zona de A atuação. gente tá aqui... O Piquerez nem Ou suspenso... seja... Pois O Piquerez nem suspenso Não, dá, sim, e a gente mas tá buscando. Vamos fazer um intervalinho no linha. É bom lembrar, né? Tem esse critério de desempate aí por cartões e assim, tá tudo muito igual, né? O Palmeiras fez 2-0, o Porto tá ganhando de 1-0, vai que faz 2, né? Faz o segundo tempo, tudo apertadinho ali. E aí chega na última rodada, tá tudo muito igual, eles estão muito iguais em tudo, né? Então a questão dos cartões pode fazer diferença. Lembrando que essas partidas você assiste no Disney Plus. Quer acompanhar o Mundial de Clubes, meu amigo? Vai lá no Disney Plus e acompanha os brasileiros, acompanha os europeus. Olha, independentemente de qualquer coisa, esse campeonato tá muito legal, é muito divertido nessa época do ano e tal, onde o futebol, né, a gente dá aquela paradinha para jogos desse tipo e com a expectativa dos brasileiros passando de fase, né? Isso tá muito legal também. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Sempre tem jogo de brasileiro, a gente vem coladinho, tá? Não esquece não. Muito bem, fã de esportes, terminando o nosso Linha de Passe. Lembrando, na sequência vem o Mundo F, fique ligado nos jogos do Disney Plus. E depois do jogo do Fogão, a gente cola com mais uma edição do Linha de Passe para analisar como é que vai ser esse confronto Botafogo e Paris Saint-Germain. Gelson, valeu, hein, garoto? Até a próxima. Mari, beijo, brigadíssimo. Eu volto, tá? Num prédio Botafogo, Aonde? então. Num prédio Botafogo? Isso, Sport Center 3, às 8. Às 8, boa. Você, Jailson? Não, na tábua? até domingo. Até Jogou domingo só? crachá. Até domingo. Então Jogou vai crachá. embora logo, porque se ficar aí vão te pagar pra vai dar alguma sopa, coisa, hein? viu? Não, Pode até ter domingo, certeza, viu? já vou. O senhor vai pra sua casinha ou vai voltar mais tarde comigo? Até segunda-feira, linda. Mas só tem bom vivan nessa mesa, tamo junto. Ok? Força, aqui é trabalho, aqui é trabalho, aqui é trabalho. Vamos aí que o Mundo F tá chegando, um beijo pra você e pra você que vai ficar ligado com a gente. Até mais tarde, tem mais linha.